Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. São 18h04. Nas férias do titular Sidney Rezende, o Maurício Bastos. Eu, Maurício Bastos, também estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A parlamentar deixou o Brasil e anunciou que está nos Estados Unidos, mas deve se deslocar para a Europa. A deputada, alega que vai se submeter a um tratamento médico e vai se licenciar do mandato. Há 20 dias, Zambelli foi condenada por unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Ministros do STF acreditam que a saída de Carla Zambelli do país é uma fuga para tentar evitar os resultados do julgamento. Carla Zambelli deixou o Brasil na última semana pela fronteira com a Argentina, na região de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ela está fora do país desde o dia 25 de maio e seguiu rumo a Buenos Aires, por onde deixou a América do Sul. A fronteira com a Argentina não exige controle migratório, por isso a saída de Zambelli não foi registrada oficialmente pela Polícia Federal. Em agosto de 2023, a deputada chegou a ter o passaporte apreendido em meio às investigações sobre a invasão dos sistemas do CNJ. No entanto, o documento foi devolvido e, portanto, Zambelli não teria restrição para deixar o país. O nome da deputada pode ser incluído na lista da Interpol a qualquer momento. O presidente Lula chamou de inadmissíveis as manifestações do governo americano contra a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Lula também criticou a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, licenciado do mandato, e se reunindo com autoridades americanas para pedir sanções a autoridades brasileiras. Segundo Lula, o filho de Jair Bolsonaro faz terrorismo no exterior. A fala do presidente faz referência a um ofício que o governo recebeu dos Estados Unidos falando sobre a atuação de Moraes. O documento foi uma resposta dos americanos às decisões judiciais que resultaram no bloqueio de redes sociais americanas aqui do Brasil. O ex-comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, relatou em depoimento ao Supremo no dia 21 de maio o alerta que o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, fez ao ex-presidente Jair Bolsonaro no sentido de que teria de prendê-lo caso uma ideia golpista fosse levada adiante. O vídeo do depoimento se tornou público hoje por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é relator do processo sobre a tentativa de golpe. O alerta de Freire Gomes a Bolsonaro foi feito, segundo o ex-comandante da Aeronáutica, em uma reunião de teor golpista no Palácio da Alvorada, após o segundo turno das eleições de 2022. Os destaques da reportagem da Tupi nesta terça-feira, 3 de junho de 2025, começando com Carlos Júnior. Light diz que 35% dos consumidores de energia elétrica usam ligação clandestina. A sua informação, Luiz Silva. Rio bate recorde de abertura de empresas em 2025. Agora, Matheus Mesquita. Festas juninas devem impulsionar vendas no comércio carioca em junho. 6h07. Boa noite, Chico Otávio. Boa noite, Maurício. Boa noite, ouvinte do Jornal da Tupi. Maurício, durante um treinamento de paraquedista do Exército na semana passada, um militar morreu e outros 10 ficaram feridos. A vítima morreu enrolada num paraquedas e não havia equipe de salvamento no local, Maurício. Temos um depoimento muito importante para tentar elucidar, para tentar explicar o que aconteceu, como as Forças Armadas, como o Exército, no caso, está reagindo. A gente vai falar com um personagem importante nessa história, né, Chico? Exatamente, Maurício. Nós ouvimos o parente de uma das vítimas que sobreviveram a esse acidente. É isso, 6h08. Pesquisa do dia aqui no Jornal da Tupi, tema do dia para você opinar. Você, ouvinte que nos acompanha diariamente, mande sua mensagem pelo WhatsApp 980188880. Já vai salvando aí. Hoje é dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Então a gente quer saber aqui do Jornal da Tupi a sua opinião. Quando a gente compara com a infância de antigamente, hein? Parece que hoje tem muito mais criança acima do peso, tem muito alimento ultraprocessado por aí no mercado, né? A qualidade caiu bastante.
bastante. A gente nota mais crianças obesas hoje, se a gente for comparar com o passado recente. Manda a sua opinião pra gente. Eu repito, o WhatsApp da Tupi, 98018-8880. 98018-8880. Você manda a sua mensagem, manda de áudio de preferência pra gente ouvir a sua voz. Seu nome, seu bairro e seu recado em até 20 segundos. A previsão do tempo, como fica o tempo na cidade do Rio de Janeiro, região metropolitana, chove ou não chove? Renata Victor, boa noite. Boa noite, Maurício, boa noite, família Tupi. Para esta noite a previsão é de chuvisco em pontos isolados. Amanhã, quarta-feira, a previsão é de céu com algumas nuvens, sem possibilidade de chuva. Em alguns momentos teremos ventos moderados. A temperatura vai subir, mínima 18 graus, mas a máxima pode chegar a 32 graus no município do Rio de Janeiro. E o fio que todo mundo esperava, hein? São 6h09. Esse é o Jornal da Tupi. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pela sua contribuição, pela sua colaboração. Estamos esperando, hein? Você faz o jornal com a gente. 980188880. Nós estamos juntos até 7h30, até 19h30 com o Jornal da Tupi. Sempre entramos do ar logo depois da Ave Maria com o Padre Marcelo Rossi às 18h. Para você, uma boa noite. Você que nos escuta, você que nos acompanha no radinho em 96,5 FM, você que está conectado com a gente no streaming, no site tupi.fm ou no seu celular, no seu tablet, está com o aplicativo baixado, não baixou? Então baixa aí, o aplicativo é Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi. Para você também, boa noite, você que gosta de acompanhar o que acontece aqui no estúdio, para você que curte rádio com imagem, é a nova onda, rádio com imagem para você que acompanha a gente pelo nosso canal no YouTube, muito obrigado, um salve para você. Chico Otávio, levanta a sua mão, mande um alô pro pessoal que está acompanhando a gente. Chico Otávio comigo aqui à minha direita. Chico Otávio, comentarista do Jornal da Tupi nessa terça-feira. Vamos juntos até 7h30. Você que está acompanhando com a gente no carro, no trabalho, em casa, na rua, no transporte público. Fique com a gente, vamos juntos. Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação Maurício Bastos. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Quem pensa em construir, reformar ou fazer o planejamento de um novo espaço costuma querer economizar tocando a obra por conta própria. Mas é nessa hora que o barato sai caro. Para fazer de fato um projeto seguro e eficaz, a solução é contratar um profissional de arquitetura devidamente registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-RJ. Só assim é possível garantir o sucesso do seu investimento. Essa é uma mensagem do CAU-RJ. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800-305-2090. Olha a onda! A onda agora é aproveitar as ofertas de aniversário do Unidos. Queijo Minas Frescal 27,98. Mussarela peça o pedaço 29,98 no Unidos Clube. Açúcar União 4,29. Biscoito Maisena Piraquê 2,99 no Unidos Clube. Aniversário Unidos. Se você pensou em melhorar o controle da sua glicemia, pensou em Smart Med Levinson. Chega de furar o dedo todo santo dia. Monitoramento totalmente automático, 24 horas por dia, direto no seu celular, com leituras a cada 5 minutos. É muita tecnologia a serviço da sua saúde e qualidade de vida. Aproveite essa super promoção do Smart Med Levinson. Compre o sensor e ganhe o transmissor grátis. Acesse supersaudávelshoping.com.br e garanta já o seu. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros
carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. Aqui é o Denilson Show. Eu já vesti a amarelinha e agora eu sou do time do baldinho amarelo número 1 do Brasil, a Vedacity. Um craque reconhece o outro, não é mesmo? E esse tem que ser convocado para toda a obra. Com impermeabilizantes Vedacity, fica fácil driblar qualquer problema de umidade, filtração, vazamento e mofo. É um grande reforço para você garantir tranquilidade na sua obra. Vedacity, paz para toda a obra. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18h14. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de super feira no Inter. Vem! E quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Alamo Benefícios, você tem assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. Essa é a hora que muita gente que acompanha aqui o Jornal da Tupi fica ansiosa. Como é que vai estar o caminho para a volta de casa, para a volta para casa? Ou como é que vai estar o caminho para o meu compromisso para o segundo tempo, para a faculdade, para o curso? Como estará o caminho do carioca nesse momento? Essa hora, o melhor caminho você fica sabendo aqui. O pior também para você fugir, para você evitar. Paulo Lage tem as informações com visão privilegiada aqui no Jornal da Tupi. Boa noite para você, Paulo. Boa noite para você também, Maurício Bastos, e a todos no Jornal da Tupi. Uma excelente terça-feira para todo mundo. Região Central é o destaque que eu trago neste início de noite de terça-feira. A movimentação continua lenta pela Presidente Vargas. É a pista central que está mais complicada a partir do trecho da Uruguaiana, vai assim até pelo menos a central do Brasil. Melhores condições mais à frente, inclusive na pista lateral. Agora, a Francisco Bicalho, essa está complicada em direção à Ponte Rio-Niterói a partir do acesso. O mesmo estou observando na Rodrigues Alves, com lentidão a partir da saída do túnel Marcelo Alencar. Quem vai optar pelo Largo do Estácio, até para desviar dessa movimentação do centro do Rio, a Avenida Salvador de Sá apresenta lentidão até o acesso para o entorno do Largo do Estácio. Melhora mais à frente na chegada à Rua João Paulo I e também no acesso da Doutor Satamini no caminho da Grande Tijuca. Seu cão se coça bastante? Pode ser alergia. Com Zenrelia é alívio desde o primeiro dia. Peça ao veterinário de sua confiança. Com Zenrelia, tudo fica zen. Daqui a pouco tem mais do Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação. 18h16. O Carlos Júnior está aqui com a gente no estúdio para trazer uma informação que muita gente já imaginava em relação à questão do consumo irregular de energia, ligações clandestinas. A principal concessionária aqui do estado do Rio de Janeiro, a Light, ela é responsável pelo fornecimento aqui na capital, em boa parte do interior do estado. Ela aponta aí que um elevado número de consumidores de energia está recorrendo à ligação clandestina. É mais do que um problema econômico, é um problema social que a gente precisa discutir, Chico Otávio, aqui também no Jornal da Tupi. É um problema muito complexo, né? Não sei se era fake news, mas outro dia o Sidney Rezende me mostrou uma imagem de um carro elétrico fazendo gambiarra de eletricidade. Circulou pelas redes sociais, um carro pegando luz do poste, né? Brincadeira. Bom, é um risco que esse dono de carro submeteu o seu patrimônio, que não é nada barato, né? Enfim, é muito pelo contrário, é muito caro, né? Carregar diferença de tensão, enfim, não entendo muito de eletricidade, mas pode representar algum risco. Mas o Carlos Júnior tem essa informação aqui pra gente, esses números que a Light divulgou nessa terça-feira, não é isso, Carlos? Boa noite. É isso, Maurício. Boa noite para você, para o Chico, para todos os ouvintes do Jornal da Tupi. A Light realizou ao longo da manhã de hoje uma mega operação contra gatos de energia em diversos pontos de Madureira, na Zona Norte. Ao todo, mais de 500 agentes da empresa estiveram nas ruas com o apoio da Delegacia
Delegacia de Serviços Delegados, do PROES e de policiais, né, agentes do 9º Batalhão, para fiscalizar essas possíveis ligações clandestinas em residências e também em comércios do Rio de Janeiro. O superintendente de proteção da Light, Bruno Rodrigues, explicou que o furto de energia é muito grande no Rio de Janeiro. Vamos ouvir a fala dele. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, a cada 100 clientes, 35 furtam. Temos uma agência móvel localizada aqui estrategicamente na região de Madureira para atender a demanda dos clientes e temos também uma parceria recém-firmada com o Disque Denúncia, onde os clientes têm mais um canal para realizar de forma anônima denúncias de qualquer irregularidade de consumo para apuração da companhia. Tá aí, né, Maurício, esse número de 35% do furto de energia, e só nos 4 primeiros meses de 2025 a Light regularizou quase 800 ligações clandestinas em todo o Rio. Foram 43 mil inspeções, resultando na emissão de 16 mil notificações da Polícia Civil e também de peritos criminais. A empresa conseguiu recuperar uma quantidade de energia suficiente para abastecer mais de 11 mil casas durante um ano inteiro, Maurício. São números estarrecedores, né, Chico? 35%, ou seja, 35 clientes a cada 100, 35 consumidores usam energia, usam ligação clandestina, né? Enfim, é um problema social, as pessoas, a taxa, o custo da energia elétrica é algo elevadíssimo, né? E, enfim, muita gente não sabe, né, que pode utilizar, tem a possibilidade de recorrer à tarifa social enquadrada aí no perfil de baixo consumo, enfim, de fazer parte de programas sociais. Essas pessoas podem integrar esses programas aí de tarifa social para poderem ter um pagamento mais, enfim, uma conta mais baixa, né, Chico? Ô Maurício, eu acho assim, além de ser crime, né, além do drama social, tem também o risco físico. Sem dúvida. Eu já vi imagens desse emaranhado de fios. Eu fico imaginando quanto risco as pessoas não correm mexendo nesse negócio. E a gente tem, enfim, a gente acompanhou ao longo aí dessa estrada operações da Light, operações de outras concessionárias de energia, né? Em função do roubo, do furto de energia elétrica, você sobrecarrega a rede em outras partes da cidade. Aí o que gera? Gera sobrecarga e você gera apagão em determinados bairros. Isso gera um desequilíbrio no consumo, na distribuição. É realmente um problema que a concessionária Light está empenhada em resolver. A gente espera que seja resolvido. Importante também para o consumidor estar legalizado. Ninguém quer ser clandestino, né? Todo mundo quer receber sua conta. Ninguém, enfim, a conta ela representa um componente da cidadania, né? A pessoa tem um endereço, né? Tem uma formalidade. Então, muito importante que as pessoas se regularizem, sim. São 18h20. Obrigado, Carlos. A gente volta já. Repórter Jornal da Tupi. Acompanhando aí as informações dos nossos ouvintes que mandam mensagem pra gente pelo 980-188880. Já mande sua mensagem para falar do trânsito. Tô acompanhando aqui a movimentação pela cidade. Você que está circulando aí pela linha vermelha, sentido Baixada, em Cordovil. Atenção para um acidente envolvendo um utilitário, um carro de passeio e 2 motos. Na linha vermelha, isso no quilômetro 13, ali nas proximidades do Galhão, uma faixa está ocupada, 2 vítimas sendo atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Isso gera aí um congestionamento para você que está a caminho da Baixada, vindo aí da Ilha do Governador, vindo do centro da cidade. Na Avenida Brasil tem um carro enguiçado na altura do BRT Vasco da Gama, isso na pista sentido Zona Oeste, isso em São Cristóvão, também complicando a movimentação, a volta para casa. Isso na pista central tem uma faixa ocupada, complicando aí também a volta para casa pela Avenida Brasil. Já outras informações do trânsito, já o Paulo Lage volta com outras do trânsito também, e a gente volta daqui a pouco com muito mais do Rio aqui no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. A Tupi é a rádio mais ouvida nas favelas do Rio. A pesquisa do Data Favela revela que de cada 10 moradores, 6 seguem a líder. Tupi, Tupi. Em 2025, rumo aos 90 anos, a família Tupi vai continuar a comemorar. Economia é aqui!
Promoções de quarta-feira. Kit Observe, Kit Ox, R$21,98. Desodorante Monange 200ml, R$8,99. Ovos 20 unidades, R$12,95. Alho, R$24,95. Uva Vitória Bandeja, R$4,98. Banana Prata, R$5,98. Laranja pera, cenoura ou melão, R$3,98. Mamão ou tangerina Poncã, R$4,98. Arroz Máximo, R$22,95. Talco antisséptico Barla, R$5,99 no app. Sabonete de glicerina Augusto Caldas, R$2,99 no app. Shampoo Bozano Anticaspa, R$8,99 no app. Economia é aqui! Vem aí o Arraiá Sesc, o maior circuito de festas juninas do estado do Rio de Janeiro. Todo final de semana, a partir desta sexta-feira, 6 de junho, até 13 de julho, nas unidades Sesc RJ. Tem forró, quadrilha, comidas típicas e muita animação. Ingressos a partir de R$6. Confira as datas e saiba mais em sescrio.org.br. A parabólica no Brasil tá mudando e pra melhor. Com a Siga Antenado você troca sua parabólica antiga por uma nova digital. É imagem sem chuvisco pra curtir a novela, som perfeito pra comemorar aquele gol e mais de 100 canais pra ficar ligado nas notícias. Se você tem CAD único e uma parabólica antiga, agende sua troca agora. É de graça e 5 milhões de famílias já se beneficiaram. Não perca tempo. O prazo só vai até 30 de junho. Ligue 0800 729 2404 ou acesse sigaantenado.com.br. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. Você conhece o canal Tupi Esportes no YouTube? Ah, se você não conhece, inscreva-se já. É só entrar no YouTube e escrever Tupi Esportes na busca. Fique ligado, hein? É o verdinho 96.5. Aí você clica em inscrever-se. No YouTube Tupi Esportes você fica por dentro de tudo que rola no esporte, curte as transmissões da Seleção Brasileira do rádio e interage no chat durante os jogos. YouTube Tupi Esportes, rumo a 1 milhão de inscritos. Super Rádio Tupi. Quer uma dica de série? Brasileirão Série B, a série que faltava no Disney Plus, estrelando torcidas apaixonadas, times de tradição e rivalidades históricas. Tem Atletiba, Goiás e Vila Nova, Remo e Paysandu e muito mais. Haja pipoca pra tanto futebol. Todos os 380 episódios, quer dizer, os 380 jogos da Série B, você assiste ao vivo no Disney Plus. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O Brasil é o terceiro maior produtor de frango e o maior exportador, com faturamento de 10 bilhões de dólares no ano passado. Especialistas alertam que o Brasil precisa reverter até a próxima semana a suspensão da compra de frango. Caso se mantenha a suspensão por parte de China, União Europeia e outros países, os prejuízos para os exportadores vão atingir pelo menos 1 bilhão de dólares este ano. O Brasil exporta frango para mais de 150 países. Só em abril, antes de começar o embargo, foram exportadas 475 mil toneladas de frango, sendo 52 mil toneladas para a China, 11% do total, e 29 mil toneladas para a União Europeia. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18h27. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Luiz Carlos Azedo, direto do Centro do Poder na capital federal. Boa noite, Azedo, tudo bem?
Boa noite, Maurício. Boa noite, Chico. Boa noite. Azedo, fomos surpreendidos hoje, né, Azedo, pelo pedido de prisão preventiva e a inclusão da Carla Zambelli, deputada federal, na lista da Interpol, depois que ela deixou o país. Enfim, ela já tinha sido condenada, né? Ela deve ser considerada, na avaliação da PGR, foragida por ter fugido para outro país e anunciado publicamente sua permanência na Europa. Enfim, a transgressão condenatória, né, da decisão condenatória, ou seja, ela condenada a 10 anos de prisão, decidiu por conta própria deixar o país por meios, enfim, apesar de legais, questionáveis. E aí temos um novo capítulo, uma nova crise na República Brasileira, hein, Azedo? Ela na verdade, ela tem direito como parlamentar de ter esse processo avaliado pela Câmara, né? E a última decisão da Câmara em relação a parlamentar nessa condição foi tomada pela mesa da Câmara, né? Que decidiu acatar a decisão do Supremo e declarou vago o cargo, né, do deputado. No caso aí foi o Chiquinho Brazão, né? E ela agora está na mesma situação. Ela teria que aguardar a decisão da Câmara, que poderia apoiar ou não, e depois então a situação dela ficaria definida. Só que ela resolveu ir para os Estados Unidos. É uma decisão política que tem muito a ver com essa articulação que está sendo feita já pelo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. O objetivo é caracterizar a situação política no Brasil como a de um regime autoritário, que não respeita a liberdade de expressão, não respeita os mandatos dos parlamentares, e intrigar o governo, o presidente Lula, com o presidente Trump dos Estados Unidos. A gente sabe que o governo Trump é um governo de direita e eles querem se apoiar nessa relação com o governo, principalmente com o secretário de Estado norte-americano, que é um cara que conhece a América Latina, que tem relações com as... Bom, a gente perdeu aqui o contato com o Luiz Carlos Azedo. Daqui a pouco a gente retoma aqui. O Azedo fazendo essa comparação aí com o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos nesse trabalho de angariar apoio, especialmente junto a autoridades americanas, para convencimento de que no Brasil existe algo como uma ditadura do Poder Judiciário, enfim, e inclusive o nome do ministro Alexandre de Moraes, enfim, de outras autoridades brasileiras foi incluído numa lista de pessoas que tem são questionados pela justiça americana. O Azedo está de volta aqui na linha. Azedo, conclua seu raciocínio aí, porque você estava falando fazendo uma comparação paralelo com a situação do Eduardo Bolsonaro. Ela e o Eduardo Bolsonaro estão nos Estados Unidos em missão, que é criar um conflito político grave na relação entre os Estados Unidos e o Brasil, a partir das divergências e das tensões que já existem entre o presidente Trump e o presidente Lula. Então, isso é uma coisa que tem a ver com a estratégia do próprio ex-presidente Bolsonaro. Sim. Que mantém sua candidatura, que quer lançar alguém da família candidato, caso seja impedido de disputar a eleição. É uma estratégia política, e uma estratégia política que tem resultado, porque de certa forma, mesmo estando no exterior e licenciado do mandato, o Eduardo Bolsonaro é um protagonista, né? Sim. Da política brasileira, está todo dia criando algum fato que repercute na mídia e tal. E agora a Carla Zambelli vai fazer a mesma coisa. Embora ela seja responsabilizada pela derrota do Bolsonaro, por causa daquele episódio em que ela perseguiu um apoiador do Lula de arma na mão às vésperas das eleições, mas ela não foi condenada por isso. Agora justamente sobre isso, pela invasão
do site do CNJ. Do CNJ, isso. E agora justamente sobre isso que eu queria saber a tua opinião, Azedo, porque diferentemente do Flávio Bolsonaro, ele conta com apoio, ele tem a retaguarda do pai, da família Bolsonaro, de seus apoiadores, e em função desse episódio, às vésperas da eleição, do segundo turno das eleições presidenciais, a imagem da Carla Zambelli perante sua base, a base da direita, da extrema-direita brasileira, ficou um tanto quanto arranhada, e ela já não contaria mais com esse apoio, enfim, estaria um tanto quanto marginalizada, sem o apoio de seus pares. O objetivo, a intenção dela não acabaria sendo meio que um tiro no pé, apesar de ela contar aí, por exemplo, ela diz que tem dupla nacionalidade, na Itália ela não poderia ser presa e tudo mais? Olha, é uma estratégia que ela adotou para não ser presa, né? E ela fala que gostaria que o caso dela fosse decidido pelo plenário da Câmara, que depende de uma decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota. E ela fala que na Câmara o plenário não aceitaria a cassação dela, suspenderia o processo, a punição, até que ela perdesse o mandato. Essa é a narrativa dela. Mas o fato é que ela se mandou para os Estados Unidos, né? É uma espécie de autoexílio dela e do Eduardo Bolsonaro. Agora, eu pessoalmente acho que essa coisa relativiza o que aconteceu na eleição, porque ela volta para a linha de frente. Esse tipo de atitude que ela teve, ela foi uma atitude que incomoda os setores médios, os setores de direita mais moderados e tal, mas a turma bolsonarista raiz gosta disso, né? Eles gostam disso. Para eles ela é uma heroína. Ô Azedo, Chico Otávio, tudo bem? Olha, eu li que a intenção dela seria seguir, né, dos Estados Unidos para a Itália, e que ela teria dupla cidadania, teria um passaporte italiano. Será que se ela de fato fizer isso, né, certamente lá na Itália, ela vai se sentir mais protegida, embora haja acordo de extradição entre os dois países? Numa eventual condenação, muito provavelmente a Itália não extraditaria nacionais, não extraditaria seus próprios cidadãos, né? Então, você acha que isso tem potencial até para gerar uma crise entre os governos da Itália e do Brasil em função da presença dela lá? Eu acho que sim, porque a Giorgia Meloni a primeira-ministra italiana, é uma das principais lideranças da direita na Europa, né? Ela dirige o partido Fratelli Italia desde 2014 a gente perdeu aqui o contato mais uma vez com o Luiz Carlos Azedo, falando aí sobre... Oi, Azedo, voltou Azedo, pode continuar. A Giorgia Meloni é uma liderança muito importante na Europa e na Itália em particular. Então a ida dela para a Itália, de certa maneira, alarga o espectro de tensões que eles podem criar com o governo brasileiro, porque ela teria muita identidade com a Meloni, né? E sendo cidadã italiana, eu acho que ela vai tentar fazer lá o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. O Azedo trouxe essa informação, as impressões dele a respeito da saída do país da deputada federal Carla Zambelli. A gente tinha combinado aqui mais cedo, né, Azedo, você falar de uma questão referente, enfim, a uma agenda do presidente Lula, que destacou hoje que alguns programas que o governo quer lançar ainda esse ano podem sair, como, por exemplo, compra de gás de cozinha para reformas de casa, financiamento de motocicletas, a tentativa do presidente Lula de retomar aí, escalar novamente a sua popularidade, que anda meio em baixa, né, Azedo? O Lula está lançando um programa, né, de um pacote de bondades, e que basicamente se baseia no crédito, na ampliação do crédito, em linhas de crédito subsidiado para população de baixa renda, luz também, né? Destinada a 3 atividades. Uma só é a reforma de casas. A gente sabe que a autoconstrução no Brasil, ela é muito forte, né? Essa construção formiguinha que junta
os vizinhos parentes para fazer uma laje, né? Essa coisa que eu, pessoalmente, inclusive, sou muito crítico em relação ao fato disso ficar meio que ao Deus dará. Isso está degradando muito a condição urbana das cidades. No subúrbio do Rio, por exemplo, isso é evidente no subúrbio do Rio. Mas é uma coisa que as pessoas precisam, porque a família cresce e aí precisa ter mais um cômodo. Às vezes a família, o filho ou a filha casa, continua morando na casa dos pais, aí precisa fazer mais um banheiro para ter uma suíte, um jovem casal, essas coisas, né? Então essa estratégia, ela além de atender uma parcela da população muito carente, ela também movimenta a economia, porque a indústria de material de construção, ela é ativada também com relação a isso. A outra questão é o gás. Aí o gás tem um outro problema, é que existe uma máfia que controla a venda de gás nas comunidades pobres. Eu não sei como é que vai ser, que o governo vai fazer para esse gás chegar barato na casa do consumidor, porque na verdade quem pode acabar financiando a milícia e os traficantes que controlam a máfia do gás, né? Então é uma coisa mais complicada por causa desse tema da violência. Mas isso é em algumas regiões do Rio, que são muito densas, são muito importantes e tal, mas no Brasil inteiro isso não vai acontecer. O problema é para o Brasil inteiro. E a outra questão é da moto. É financiar a compra de moto, principalmente essa garotada aí, por exemplo, que anda para cima e para baixo de bicicleta, entregando encomenda do iFood. Sim. Vai ter uma moto e tal. É um problema para atender quem já comprou uma moto nova, enfim, vai atender um público que está muito refratário, inclusive ao Lula e ao PT, que são esses motoqueiros, esses empreendedores individuais e tal. São programas de apelo popular, realmente. Agora, eu não sei se é suficiente para resolver o problema da popularidade do Lula, né? É importante político e economicamente para o presidente Lula, mas ainda é necessário avaliar o impacto dessas medidas para a população como um todo e para o eleitor do presidente Lula, se ele vai realmente se sensibilizar com esse pacotão lançado hoje. Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília, sempre com temas importantes para o futuro do nosso país, direto do centro do poder na capital federal. Azedo, forte abraço, até amanhã. Até amanhã. 6h40. Esse é o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 99511-8294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Quer trabalhar com tecnologia e não sabe por onde começar? A programação em Python pode ser o seu ponto de partida. Essa linguagem é uma das mais usadas no mundo, super versátil e abre portas em áreas como desenvolvimento de softwares e de sistemas. E o Senac RJ tem o curso ideal para você. Procure a unidade Senac RJ mais próxima ou acesse rjsenac.br. Meus fechamentos, aqui é Paulinho Gogó, tô mandando papo reto pros trabalhadores brasileiros desse meu Rio de Janeiro, que tem uma família linda igual que nem a minha, uma nega Juju, Paulinho Tuntum e um amigo da onça, o Birico Tico. Vocês têm que conhecer o Mega Box Atacadista, lá tem mega preço baixo, com mega produtos e mega marcas exclusivas pra sua mega casa e mega negócio. É muito por muito pouco, aqui eu não conto história, hein? Vai pro Mega Box, que lá é fato venéreo.
Vem aí, o maior encontro da engenharia, agronomia e geociências do Rio de Janeiro, o CREA Aqui, um evento inovador para profissionais, empresas, estudantes e instituições do setor, com debates, área de exposições, networking e muito mais. Não perca, dia 5 de junho, das 8 da manhã às 10 da noite, na Marina da Glória. Inscreva-se já em creaqui.crea-rj.org.br. CREA Aqui, tem tecnologia? Tem CREA. Jogar junto, juntar a família, ser campeão em vacinação é Brasil demais. Vencer o sarampo, a cachumba e a rubéola com uma só vacina também. Aqui é o Zé Gotinha e é hora da vacina tríplice viral para toda a população de 12 meses a 59 anos. Procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta. Saiba mais em gov.br/vacinação. Vacina é nossa força, vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Os biscoitos Renata têm uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo. Por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. Olha a onda! A onda agora é aproveitar as ofertas de aniversário do Unidos. Queijo Minas Pescal 27,98. Mussarela peça o pedaço 29,98 no Unidos Clube. Açúcar União 4,29. Biscoito Maisena Piraquê 2,99 no Unidos Clube. Aniversário Unidos. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. São 18h44. A Secretaria Municipal de Conservação informa que as empresas Claro e RVS tiveram suas licenças para a realização de obras em vias públicas do Rio suspensas provisoriamente. Essa decisão foi tomada depois que as empresas foram flagradas hoje fazendo obras sem a devida autorização na rua Miguel Lemos, esquina com Nossa Senhora de Copacabana. O flagrante foi realizado pessoalmente pelo secretário Diego Vaz, que fiscalizava a região e identificou a atuação irregular das equipes das duas empresas. Depois de serem informadas que não poderiam continuar atuando, os operários deixaram o local, mas não fecharam devidamente as tampas dos bueiros. E mesmo após serem retirados da rua Miguel Lemos, os mesmos funcionários foram encontrados atuando também sem autorização na rua Xavier da Silveira, ou seja, saíram do buraco, foram para o outro. E aí, enfim, foram advertidos pelo pessoal da Seconserva. A nota enviada pela secretaria indica que a empresa RVS já havia sido notificada na semana passada por atuar sem licença no bairro de Higienópolis, na Zona Norte, reincidindo aí na prática de obras irregulares. Informação, esporte e emoção, tá tudo aqui. Super Rádio Tupi, Isabelle Benito, diz aí. Você conhece o kit On Call Plus? Na rede de drogarias Cumani, você encontra o seu aliado ideal no controle da glicemia. Com precisão, praticidade e o melhor custo-benefício. O kit inclui 100 tiras, monitor, lancetador e lancetas. Garanta o seu kit On Call Plus na Cumani mais próxima e cuide da sua saúde com quem entende do assunto. Kit On Call Plus é na Cumani, sempre com você, sempre cuidando. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 18h47. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de super feira no Inter. Vem! Quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Alamo Benefícios, você tem assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E a Enel está realizando um volume recorde de investimentos de 6 bilhões de reais no estado do Rio de Janeiro. Compromisso tem marca. Enel, mais perto de você. Saiba mais em enel.com.br.
A Tupi está na cidade toda, 6h47, acompanhando a movimentação pelo Rio de Janeiro, a volta para casa. Boa noite, Viviane Costa. Muito boa noite, Maurício. Boa noite, família Tupi, com informações da saída do centro da cidade, muito prejudicada pela Presidente Vargas, principalmente da Candelária até a chegada central do Brasil. Depois tem fluxo intenso da Cidade Nova até o acesso a Francisco Bicalho, para quem está em direção à Praça da Bandeira, para a Zona Norte. A Frei Caneca e Salvador de Sá ainda servindo de alternativa. Bicalho está bem parado, inclusive ali na chegada ao viaduto do gasômetro. Falando da região da Praça da Bandeira, tem grande movimentação e congestionamento, assim como em toda a extensão da Avenida Repelé até a chegada a São Francisco Xavier em direção ao Grande Meier. Mas o nosso ouvinte corta caminho, pegando neste momento a Visconde de Niterói. Saída do centro em direção à Tijuca, Dr. Satamini também servindo de opção. Odonto Company cuida dos brasileiros há 34 anos, com mais de 1.400 clínicas do Brasil, e tem uma pertinho de você. Vai para Odonto Company. Já já eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. A gente abre esse bloco, essa rodada com futebol aqui com o Super Craques da Tupi, trazendo as informações do Flamengo. Marcos Coelho, boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. No Flamengo já começou uma contagem regressiva para a chegada do primeiro reforço do meio do ano. O volante Jorginho, brasileiro naturalizado italiano, se notabilizou por ter conquistado a Eurocopa de 2021 pela seleção da Itália. No mesmo ano, a Liga dos Campeões da UEFA pelo Chelsea, também o Mundial de Clubes. Ele chega ao Rio de Janeiro na sexta-feira para realizar os exames médicos, os testes físicos e ser oficializado como reforço do Flamengo. A tendência é que o contrato assinado tenha validade de 3 anos e o Jorginho já fica disponível para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Dependendo dos exames, já será integrado ao elenco o quanto antes, ficando disponível para o técnico Felipe Luiz na semana que vem e viajando com o grupo no dia 11 de junho, que é quando sai a comitiva do Flamengo rumo aos Estados Unidos. A diretoria não para por aí, a intenção é contratar mais alguns jogadores, pensando também na Copa do Mundo de Clubes e em toda a continuidade da temporada, onde o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro e está nas oitavas de final, tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Libertadores da América. Maurício. Beleza, Marcos Coelho, Flamengo bem na fita, na expectativa para o início da Copa do Mundo de Clubes. Faltam 10 minutos para as 7 da noite, 6h50. Agora as informações do Vasco aqui na Tupi. O super craque Gabriel Andreso faz um balanço, um pacote pra gente do que acontece em São Januário. Hein, Andreso, boa noite. Boa noite, Maurício, para você, para todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. Vasco que segue livre na semana de treino, sem partidas, por conta da pausa para a data FIFA. Só vai ter jogos de novo no dia 12, aliás, um jogo contra o São Paulo antes da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E a diretoria segue as voltas com a tentativa de renovação de contrato com o goleiro Léo Jardim, que tem contrato até dezembro de 2025, mas já a partir do próximo dia 1º de julho pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. É a chamada Lei Bosman, que no caso prevê que o jogador pode assinar um pré-contrato com outra equipe e no final desse contrato com o seu time atual se junta a outro clube sem que haja uma compensação financeira, sem que esse segundo clube precise pagar algo ao primeiro. Isso implicaria numa perda do jogador por parte do Vasco, sem qualquer compensação financeira, e evidentemente o clube não quer isso, porque tem no Léo Jardim um dos seus principais ativos e um dos seus principais destaques. O ponto é, ele hoje ganha um salário na casa dos R$400 mil. O Vasco está disposto em oferecer um novo vínculo até o fim de 2030, portanto de 5 anos de duração, e ganhando o dobro do que ele ganha hoje, algo em torno de R$850 mil. Só que aí o João Tavares vai ficar até com o dedo dando cãibra de tanto quitim que ele vai colocar, porque o staff do Léo Jardim pede um salário na casa de R$1,5 milhão. Então realmente a coisa
chega a um ponto bastante elevado, com o Léo Jardim tendo a possibilidade de ganhar então um salário quadruplicado, mas hoje fora da realidade do Vasco, o que deixa em compasso de espera e, na verdade, deixa incerta a permanência do Léo Jardim. O Vasco espera resolver a situação até o dia 30 de junho, quando acaba o empréstimo de Felipe Coutinho, atualmente pertencente ao Aston Villa na Inglaterra, mas nesse caso há mais otimismo, já que o clube inglês deve rescindir o contrato dele e aí ele ficaria livre para ficar no Vasco, Maurício. Beleza, o Gabriel Andreso traz pra gente informação do Vasco, mas está na redação também de olho no mundo da bola, no mundo do futebol que está acontecendo. Parece que houve uma confusão generalizada no centro de treinamento do Corinthians com invasão de torcida organizada. O que aconteceu de fato, Andreso? É verdade, Maurício. Hoje uma invasão por parte de torcedores organizados do Corinthians lá em São Paulo, a sede do clube, a sede social no Parque São Jorge. Torcidas organizadas, entre elas a Gaviões da Fiel, que é a maior, a mais influente das torcidas corintianas e que estiveram à frente desse protesto que foi pacífico, mas que teve a presença de centenas de organizados e que inclusive passaram o cadeado na porta da sede e estenderam faixas dizendo "fechado por má administração". As torcidas organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra, junto a associados do clube e demais torcedores, ocuparam por pouco mais de uma hora o Parque São Jorge. Essa invasão começou por volta das 5 da tarde e terminou após a chegada da polícia, mas sem tiros, sem confusão, sem bala de borracha, sem briga, sem feridos e sem presos, pouco depois das 6. O ponto é que esse é um momento realmente dramático do Corinthians fora de campo, porque o presidente Augusto Melo está em vias de ser impedido e ainda se considera o presidente. Só que o presidente do Conselho Deliberativo, o Osmar Stabile, afirma que, pelo processo de condução para tentar impedir o Augusto Melo, ele teria então que ser o alçado a esse posto de presidente do clube. Inclusive na última sexta-feira houve uma cena rocambolesca lá no gabinete de um tentando dizer para o outro, com a presença da polícia: não, eu sou o presidente, não, o presidente sou eu. O Osmar Stabile não querendo se levantar da cadeira de presidente, porque se ele se levantasse e o Augusto Melo sentasse na cadeira, não ia se levantar de novo e assim ele ia ser considerado como se estivesse abrindo mão do cargo de presidente. Enfim, uma confusão tremenda. E no próximo dia 9 de agosto é que haverá de fato a votação por parte dos associados para que o Augusto Melo possa então ser oficialmente retirado do cargo ou não. O fato é que as organizadas consideram que não estão ao lado de nenhum dos dois. E com isso gera-se um ponto de inflexão daqui para o futuro do Corinthians, inclusive os resultados já impactados em campo, mas sim, realmente um momento de muita tensão lá em São Paulo no começo dessa noite, Maurício. Beleza, Andrés, obrigado aí pela tua informação, falando de Vasco e falando aí do Corinthians, da situação tensa que ocorre nesse momento lá no CT do Alvinegro lá em São Paulo. Chico Otávio, futebol brasileiro, promissor, rico em talento, rico em dinheiro, né? Mais uma, como disse o Andreso, uma cena cenas rocambolescas, né? Nos bastidores e também nessa tentativa de interferência, né? A força por parte das torcidas organizadas invadindo o espaço de trabalho de profissionais do futebol, né? Muitas vezes torcidas organizadas que são fomentadas, né, pelos próprios cartolas. Isso, pelos próprios cartolas que alimentam, que estimulam a ação desses grupos aí nas arquibancadas e fora delas, né, fazendo pressão política. Não é só no Rio, não, é em toda parte do Brasil, né? Na própria CBF, recentemente, né? Exatamente. Valeu, Andreso, 6h55, daqui a pouco tem mais aqui no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. A Tupi agora está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a Skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi. No FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser. A Light faz parte da história do Rio.
Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Alô amigos, eu, Vitor Hugo e a equipe de promoção da Super Rádio Tupi estaremos amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você na Rede Economia da Tijuca, na Avenida Gomes Freire, número 536, entre 10 e 11 horas. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Te espero lá, te vejo lá. Vem aí o maior encontro da Engenharia, Agronomia e Geociências do Rio de Janeiro, o CREA Aqui, um evento inovador para profissionais, empresas, estudantes e instituições do setor, com debates, área de exposições, networking e muito mais. Não perca! Dia 5 de junho, das 8 da manhã às 10 da noite, na Marina da Glória. Inscreva-se já em creaqui.crea-rj.org.br. CREA Aqui. Tem tecnologia, tem CREA. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. A Pernambuco Motos Rio é uma concessionária referência de credibilidade, qualidade e satisfação. Com 8 lojas no Rio de Janeiro, você encontra motos 0 km, nacionais, importadas e seminovas, além de seguros, consórcio Honda, peças, acessórios e serviços. A Pernambuco Motos Rio é uma das maiores concessionárias Honda do Brasil, com o melhor preço e a entrega mais rápida do Rio de Janeiro. Para mais informações, acesse riodejaneiroponto.pernambucomotos.com.br. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. São 18 horas e 59 minutos. Pesquisa do dia. Hoje, dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. A gente quer saber, quando a gente compara com a infância de antigamente, parece que hoje tem muito mais criança acima do peso, com tanto ultraprocessado, com tantos hábitos ruins que a gente mantém, né? Com sedentarismo. Mande sua mensagem pra gente, 980-18-8880. Ainda dá tempo da sua participação. Tem ouvinte no ar para falar com a gente. Vamos ouvir. Boa noite, Maurício Bastos. Quando era criança, né? Olha que eu tenho 73 anos. A minha mãe, ela dizia, come cenoura, cenoura é bom para os olhos, tem que comer abóbora, tem que comer comida com substância, né? O caldo de feijão, tem que comer frutas. Hoje em dia, as crianças comem hambúrguer, cheeseburger, batata frita, podrão, pizza, refrigerante. Aí, infelizmente, é isso, né? Arlete, Campo Grande, Rio. Boa noite, Maurício. É um prazer ouvir você. Leitor aí da bancada do Jornal da Tupi. Olha, antigamente as crianças comiam menos. Hoje as crianças estão mais gordinhas. Porque os pais dão batata frita para a criança comer, tudo que não pode. Maurício, quer ver você arrumar uma briga? Tira a bala de uma criança, mas não tira a comida de um gordo. Aqui é José de Tinguá, Nova Iguaçu. Maurício Bastos e todos da mesa, boa noite. Aqui é o José Carlos Lorito, aqui de Oswaldo Cruz, ouvinte assíduo do programa desde o primeiro dia. Sobre a pesquisa de hoje, eu andando na rua vejo muita criança obesa e também vejo muito idoso, assim igual a mim, de 66 anos para cima. Falou? Sou ouvinte assíduo do Jornal da Tupi, desde o primeiro dia. Boa noite, fica com Deus.
Boa noite, Maurício. Meu nome é Roberto, sou da abolição. E sim, essas crianças estão mais obesas porque hoje as crianças não podem fazer nada na rua, não podem brincar, não podem correr, não podem jogar uma bola, não podem brincar de pique. É só dentro de casa, celular na mão e comendo besteira. Então não tem como desgastar isso. É isso, o que a gente falou antes, né, Chico? Sedentarismo. Obrigado aí ao Roberto, José Augusto, José de Tinguá, Arlete de Campo Grande. Sedentarismo associado aos maus hábitos que a criançada vem desenvolvendo, né? Hoje em dia é a alimentação, é o celular, tudo contribui para que a gente encontre por aí uma quantidade maior de obesos, né? É quem tem que se conscientizar são os pais, né? Sim, muitas vezes eu claro. passo num parque infantil, tá lá uma criança carregando uma batata frita, um saco de biscoito, alimentos ultraprocessados. A criança não tem culpa, né? A criança tá aí para ser educada, os adultos somos nós, né? A gente que tem que transmitir esses bons hábitos para eles, né? Exatamente. 19h02 aqui no Jornal da Tupi. Real Pax tem vantagens especiais para você que é MEI ou possui pequena ou média empresa. Ofereça o melhor plano de assistência funeral para os seus colaboradores e com diferenciais que só a Real Pax pode dar. Ligue ou chame no Real Zap 0800 7030236. Valores que cabem no seu bolso. A Real Pax possui mais de 70 anos de tradição. E você que é MEI ou possui pequena ou média empresa, ligue e assine agora 0800 7030236. Real Pax, gente cuidando de gente. Pô, tu viu que se juntar e escanear 10 tampinhas dos litrinhos da Brahma, você ganha mais um litrinho? Se a gente já tá se dando bem, imagina o Zeca com tanto de tampinha que ele juntou até hoje. Fala aí, Zeca. É, vai dar bastante Brahma. Pena que proibiram você de participar, né? Poxa, olha só. É que aí não ia sobrar Brahma pra mais ninguém, né, Zeca? Então a cerveja do churrasco é na conta de vocês. Ah, na conta da Brahma, né? Escaneou 10 tampinhas no app do Zé Delivery, ganhou mais uma Brahma. Isso é bramosidade. Beba com moderação. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Será que dá pra dormir tranquila morando nessa casa? E se alguém tentar invadir enquanto a gente dorme? Será que a câmera da rua é suficiente? O portão lá da frente é alto mesmo? E se o nosso cachorro não latir? E se quebrarem as janelas, será que o trinco da porta aguenta? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. Aqui é o Denilson Show. Eu já vesti a amarelinha e agora eu sou do time do Baldinho Amarelo número 1 do Brasil, a Vedacity. Um craque reconhece o outro, não é mesmo? E esse tem que ser convocado para toda a obra. Com impermeabilizantes Vedacity, fica fácil driblar qualquer problema de umidade, filtração, vazamento e mofo. É um grande reforço para você garantir tranquilidade na sua obra. Vedacity, paz para toda a obra. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19h06. Jornal da Tupi. Informação. O Thiago Souza tem informações de agora aqui no Rio em relação à movimentação pela cidade aqui no centro, uma ocorrência policial que está gerando impacto no deslocamento de pessoas. Enfim, há uma ocorrência policial de gravidade. Thiago Souza, sua informação.
É isso mesmo, Maurício. Olha, uma faixa está ocupada ali na Avenida na Avenida Francisco Bicalho, acesso a Paulo de Fronten, por conta de um homem, né, um criminoso que morreu após tentar realizar uma tentativa de assalto, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, esse criminoso tinha 40 anos, então está interditado ali, né, essa faixa. A Polícia Militar está atuando no local, assim como equipes do Corpo de Bombeiros, Sete Rio e Guarda Municipal. Então há retenções ali naquele trecho, Maurício. É isso, a gente está acompanhando, a gente está monitorando com a reportagem Tupi. A gente observa aqui por imagens de câmeras que a pista está ocupada, há uma faixa ocupada aqui pelo veículo envolvido nessa perseguição, e a situação realmente é bastante complicada para o motorista que está saindo do centro, utilizando a Avenida Presidente Vargas e Francisco Bicalho. Enfim, Francisco Bicalho, à altura do acesso à Avenida Paulo de Fronten, ali no trevo das Forças Armadas, uma faixa está ocupada e o Corpo de Bombeiros confirma uma vítima, enfim, um óbito nessa ocorrência, ainda aguardada a chegada da perícia para poder tentar entender. A dinâmica do crime é basicamente essa: um policial militar sofreu uma tentativa de assalto e, na troca de tiros, baleou o assaltante no acesso à Avenida Paulo de Fronten, ou seja, para quem segue em direção à Zona Sul, quem segue em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas e ao Túnel Rebouças. Tiago Souza, obrigado pela informação. A qualquer momento ele volta com novidades aqui no Jornal da Tupi 19h07. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Dia 8 de junho no Quali Stage, Rodrigo Teaser com o tributo ao Rei do Pop. Desculpe, estou um pouco atrasado. Dia 12 de junho, Dia dos Namorados, Nando Reis com o show Nos Seus Olhos. Por onde andei, enquanto você me procurava. E dia 14 de junho, Thiago York com a turnê Noite dos Namorados. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho, acessando o site enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Será que dá pra dormir tranquila morando nessa casa? E se alguém tentar invadir enquanto a gente dorme, será que a câmera da rua é suficiente? O portão lá da frente é alto mesmo? E se o nosso cachorro não latir? E se quebrarem as janelas, será que o trinco da porta aguenta? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19h10. Especial do Chico Otávio. O Maurício, vira e mexe, ocorrem acidentes, alguns graves, em exercícios militares. Dessa vez, na semana passada, ocorreu durante o treinamento de paraquedista do Exército. Um militar morreu e outros 10 ficaram feridos. Essa vítima se enrolou no paraquedas e não havia equipe de salvamento no local. Ela se afogou. Era um exercício de salto da Brigada de Infantaria Paraquedista, em conjunto com a Aeronáutica, no município de Mozarlândia, norte de Goiás, envolvendo cerca de 300 militares. A vítima, Maurício, foi identificada como Leonardo Cristian Silva da Cunha. Tinha apenas 23 anos. Ele teria se afogado ao cair numa represa durante o salto. Leonardo Cristian era casado, tinha um filho com menos de 3 anos. Ele e a mulher mantinham um empreendimento na cidade fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Parentes de um dos sobreviventes contaram que não havia embarcações esperando os paraquedistas no pouso, né, na hora de descer, e tampouco houve treinamento prévio para a descida dos paraquedistas na água, né? Muitos deles caíram dentro da represa. Os soldados, segundo ela, não conheciam essa represa. E eu ouvi, Maurício, uma das parentes desses sobreviventes. As pessoas estão com muito medo, então vou preservar
a identidade dela, mas ela relata o que aconteceu. Meu ente querido, ele foi um dos meninos que se afogaram. Foram mais de 20 minutos, mais de 15 minutos jogados do avião no rio. E desses mais de 15, sendo que 5 se afogaram. E um desses que se afogaram foi o meu ente querido. Ele se afogou por não tinha ninguém lá no momento para poder socorrer eles, tá? Eles teve que se virar da melhor forma, sendo que os equipamentos que eles estavam não era nenhum equipamento de água, então eles não teve socorro no momento. E ao tentando se salvar, ele foi se enrolando cada vez mais no paraquedas, até que ele foi sendo puxado para baixo e foi se afogando. Hoje ele se encontra em casa, ele tá sob os cuidados da família, tá? Ele tá assim, ele tá com o emocional muito abalado. Ele tá tendo uns apagões, tá? E com esses apagões, ele agora vai ter que fazer tratamentos neurológicos, vai ter que passar pelos psicólogos. Só que o quartel bota a culpa neles, que o erro foi deles. Mas na verdade eles não teve treinamento para esse salto. Eles não teve informações desse salto. Eles não conheciam nada sobre o salto. Os equipamentos eram tudo novo, era áreas desconhecidas. Então eles não teve preparo. Por isso que aconteceu o acidente. Segundo o Exército, a Operação Saci, que era o nome dessa operação quando ocorreu o acidente, ela é realizada anualmente. Nesse ano, teve início em 26 de maio, com previsão de encerramento no dia 6 de junho. As atividades ocorrem em regiões diferentes de Goiás, né? O Exército instaurou um processo administrativo para apurar as circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo acidente. Em nota, a Força informou que toda assistência foi prestada à família do militar falecido, assim como à família dos feridos. Mas a Polícia Civil do Estado de Goiás também abriu um inquérito, né? E para apurar as circunstâncias do acidente que vitimou esse paraquedista, Maurício. Ok, Chico, são pessoas de todo o Brasil que participam desse treinamento nessa Operação Saci, que, como destacou a nota do Exército, é realizada anualmente em partes diferentes do país, né? Do estado de Goiás, aí realizada, né, nessa oportunidade, nesse ano, né? E é necessário que haja um esclarecimento para a família, né? Não pode deixar abandonada desse jeito, né? Tem que prestar enfim, todas as informações, não é apenas, enfim, um amparo financeiro, pagar funeral, enfim, essas tarefas que são mais dolorosas, né? Tem que trabalhar com transparência, isso que a gente espera de uma força armada, de um ente federal, né? Pois é, tem informações que não precisam de ser protegidas pelo sigilo. E eu acho que a transparência nesse caso vai ser muito saudável para todo mundo, Maurício. É isso, 7h14 aqui no Jornal da Tupi. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. E aí, meu amigo, você tá afim de falar de coisa que ninguém fala? Não, né? Ninguém quer. Eu vou falar sobre um dos maiores tabus que existem pra gente que é homem, principalmente pra quem passou dos 40 anos como eu. Depois dos 40 anos, o nosso organismo, ele para de produzir testosterona, ele vai diminuindo a produção da testosterona. E isso afeta a nossa pegada como homem, afeta o nosso desejo sexual, afeta o nosso desempenho na academia e em várias áreas da nossa vida. Então, meu amigo, se você está perdendo o desejo sexual pela parceira que você escolheu para seguir a jornada da vida, se você está com problema de ereção, ou se você está terminando a sua intimidade sexual muito antes da hora, eu quero apresentar para você o Power Pulse da Lírio Suplemento. O Power Pulse é o produto mais inovador que existe de estimulação sexual atualmente no mundo. Ele foi desenvolvido com nanotecnologia e ele não é cápsula nem comprimido. São pastilhas mastigáveis super discretas em que cada pastilha tem mais de 15 princípios ativos para devolver a sua produção natural de testosterona, aumentar o seu fluxo sanguíneo para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo, e ainda controlar o tempo da ejaculação, acabar com a ejaculação precoce. Um dos princípios ativos presentes na fórmula do Power Pulse são as saponinas, que é o princípio ativo do feno grego. Esse princípio ativo ajuda o homem a voltar a produzir testosterona de maneira natural. Isso faz com que ele recupere não só a pegada no trabalho, na vida, mas recupere o desejo sexual pela parceira de longo prazo.
Além disso, outro princípio ativo presente na fórmula é a arginina, um vasodilatador natural que vai aumentar o fluxo sanguíneo na região genital masculina para garantir uma ereção firme e duradoura, mesmo com o uso de preservativo. Além desses dois princípios, tem mais de 10 princípios ativos presentes na fórmula, capazes de levantar o ânimo e o astral de qualquer homem acima de 19 anos. Os mais idosos estão usando o Power Pulse para poder levantar da cama com mais ânimo, com mais disposição, viver a vida com mais alegria. Os homens com mais de 40 anos estão usando o Power Pulse para recuperar a produção de testosterona. E os mais jovens para diminuir a ansiedade e ter um controle maior do tempo. Agora, para tudo isso acontecer, você precisa dar o primeiro passo e ligar agora no 0800 787 4040. É o telefone direto do laboratório da Lírios. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora ou chamarem no WhatsApp vão levar o tratamento completo do Power Pulse pela metade do preço e ganhar uma caixa de som da JBL, a prova d'água original. Não perca tempo, ligue agora ou chame no WhatsApp 0800 787 4040. Valendo para 70 pessoas que ligarem agora o Power E aí, meu amigo? Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19h18. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Quando você acelera pela cidade, o que você menos deseja é ter dor de cabeça. Com a Álamo Benefícios, você tem assistência 24 horas, cobertura contra colisões, roubos e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Viviane Costa está de volta. Fala, Vivi. Tô de volta, Maurício. Agora com informações da ponte Rio-Niterói. Peço atenção redobrada para quem está em direção a Niterói. Teve um acidente há pouco envolvendo moto, carro e caminhão, bem ali na altura da Grande Curva. Por conta do acidente, tem 2 faixas bloqueadas para a circulação de carros, o trânsito bem congestionado, com reflexos a partir dos acessos, tanto pela Brasil, ali no trecho de Manguinhos, Vermelha a partir da Maré, gasômetro também bem prejudicado a partir da Bicalho. Quem puder, dê preferência às barcas, vai chegar mais rápido. Em direção ao Rio, não estou verificando qualquer dificuldade no momento. Tempo de travessia para Niterói está chegando a 32 minutos. De malas prontas com Marcos James. Quanto mais vinho você comprar e cadastrar no site, mais chances tem de ganhar. Acesse marcosjames.com.br/promoção. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Os primeiros preparativos da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Quem traz pra gente os detalhes é o repórter Wellington Campos. Fala aí, Dolor. Alô, Maurício. Alô, amigos do Jornal da Super Rádio Tupi. A Rádio Tupi está embarcando para a cidade de Guayaquil, onde estará com a seleção brasileira primeiro no Equador e depois em São Paulo. Seleção trabalhou pela manhã no CT do Corinthians, viajou à tarde e chega à noite em Guayaquil, que é nível do mar. Seleção foge então da altitude de Quito. Será a estreia de Carlo Ancelotti. Um abraço, Maurício. Um abraço, valeu, ídolo. Wellington Campos, a Tupi lado a lado com a seleção brasileira, 19h20. Eu sou Tupi. Não saio daqui. Isabelle Benito diz aí. Atenção, pessoal, a Med Levinson vai estar esperando você na Rede Economia com Med Móvel, uma unidade de saúde preventiva para o seu bem-estar. Venha testar sua glicemia, pressão arterial e receber orientações sobre sua saúde. E o melhor de tudo, inteiramente grátis. Nesta quarta, 4 de junho, às 10 da manhã, na Rede Economia da Estrada do Portela, 267 Madureira. Med Levinson e Rede Economia, juntas para o seu bem-estar. Beleza com economia é aqui.
Promoções de quarta-feira. Kit Elsevier, Kit Ox, R$21,98. Desodorante Monange 200ml, R$8,99. Ovos 20 unidades, R$12,95. Alho, R$24,95. Uva Vitória Bandeja, R$4,98. Banana Prata, R$5,98. Laranja pera, cenoura ou melão, R$3,98. Mamão ou tangerina Poncan, R$4,98. Arroz máximo, R$22,95. Talco antisséptico Barla, R$5,99 no app. Sabonete de glicerina Augusto Caldas, R$2,99 no app. Shampoo Bozano Anticaspa, R$8,99 no app. Economia é aqui! Jornal da Tupi. Dica Cultural. Olá, ouvintes da Rádio Tupi. Aqui é Chiara Santoro, eu sou cantora lírica e venho convidar a todos para o recital Canto Brasileiro, que farei acompanhada pelo pianista Silas Barbosa no Teatro Municipal de Niterói, no projeto Quarta Clássica, na quarta-feira, 4 de junho, às 19 horas. Nós faremos um passeio musical pelas canções mais lindas da música de câmara brasileira, de grandes compositores e compositoras do nosso país. Esperamos vocês. Os ingressos já estão à venda online ou presencialmente na bilheteria do teatro. Aguardo vocês no dia 4 de junho. Super Rádio Tupi. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, ou possui uma deficiência ou adquiriu ao longo da vida, saiba, você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue para o Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Agende sua visita em um dos escritórios do Marcelo Manhães, 0800 305 2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados, 0800 305 2090. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Jornal da Tupi. Apresentação Maurício Bastos. 19 horas 23 minutos. Jornal da Tupi. Informação. Acompanhe as informações da repórter Júlia Cabreiro. Boa noite, Júlia. Uma boa noite para você, Maurício. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal da Tupi. A porta da penitenciária Serrano Neves, conhecida como Bangu 3, no complexo de Jericinó, permaneceu desde a manhã de hoje até o início da tarde um verdadeiro caos. Milhares de pessoas, incluindo crianças e adolescentes, marcaram presença para a soltura do MC Pose do Rodo. Até mesmo pessoas fantasiadas de personagens como Homem-Aranha. O rapper Oruan, Maurício, chegou a subir em cima de um ônibus. Inclusive se retratou e pediu desculpas por essa ação e afirmou que não queria bagunça. A mulher do Pose, Vivi Noronha, foi carregada pela multidão. Policiais militares soltaram bombas de efeito moral e houve embate com populares e uso de cacetetes. Agentes do batalhão de polícia de choque também foram acionados. Pose, que foi preso no último dia 29 de maio, foi beneficiado por um habeas corpus e deixou o presídio abraçando a esposa e sendo ovacionado pela multidão. A decisão do desembargador Peterson Barroso, da 2ª Câmara Criminal, criticou a postura da polícia durante a prisão e afirmou que, abre aspas, aqueles que levam fortuna do INSS contra idosos ficam tranquilos por nada acontecer. E, ao mesmo tempo, prende-se um jovem que trabalha cantando e ganhando seu pão de cada dia, Maurício. Ok, Júlia, obrigado pela informação. No estado é a esposa do MC Pose, que hoje pela manhã, inclusive, era um dos alvos aí de uma operação policial. Estava lá na porta do complexo penitenciário de Jericinó, aguardando a saída do MC Pose, que foi um verdadeiro espetáculo, tumultuando aí a tarde de quem passava ali pela região de Bangu, na zona oeste da cidade. Enfim, houve carreata, enfim, escolta de fãs junto ao carro que transportava aí o MC Pose do Rodo em direção à sua residência lá na região da Barra da Tijuca. Trânsito interrompido, a polícia militar ali barrando a passagem de motociclistas, mas o Chico Otávio tem um ponto de vista em relação ao trabalho da polícia e ao trabalho da justiça nesse caso, né, Chico? Pois é, Maurício, eu acho que tem que fazer uma leitura correta do que aconteceu hoje na porta do presídio, né?
eu não quero passar a mão na cabeça de ninguém, mas não dá para sair condenando essa multidão. Sim. Como é que você vai condenar uma multidão, né? Se houve essa reação toda, alguma razão existe. E tudo bem, havia ali uma acusação de ligação com o tráfico de drogas, mas eu acho que o desembargador está certíssimo, né? E essa prisão só deu palco para o artista e não trouxe nenhum benefício para o enfrentamento da criminalidade no Rio de Janeiro, Maurício. Muito se falava em relação àquele documento, aquela ficha que foi apresentada, né, em relação à suposta participação do MC Pose em uma facção criminosa, o Comando Vermelho, né? Ele que no passado ele confessou ter ligação com o Comando Vermelho, e a avaliação de muita gente é de que ele preencheu essa ficha, se disse inscrito, né, no Comando Vermelho como uma forma de se preservar. Né? Exatamente, Maurício. Isso não é nenhuma confissão, de novo, eu não quero passar a mão na cabeça de ninguém, mas esse documento não se trata de confissão, é uma ficha padrão do ingresso no sistema, e provavelmente ele assinalou ali Comando Vermelho muito mais para se proteger do que dizer que tem ligação com o Comando Vermelho. 19h27. Jornal da Tupi. Informação. Na reta final do Jornal da Tupi, a gente continua acompanhando a movimentação da nossa reportagem, o jornalismo Tupi. Matheus Mesquita, boa noite. Boa noite, Maurício Bastos. As tradicionais festas juninas já estão movimentando o comércio do Rio de Janeiro. Segundo pesquisa do Clube dos Diretores Lojistas e do Cindy Lojas Rio, os lojistas especializados esperam um crescimento de até 2% nas vendas até o fim de junho, puxado pela procura por roupas típicas, artigos de decoração e itens festivos. A sondagem, feita entre 26 e 31 de maio, ouviu comerciantes do centro, zonas norte, oeste e sul da cidade. A expectativa é de que os produtos como roupas com estampa xadrez, lenços, chapéus de palha, botas, bandeirinhas, bombinhas e prendas estejam entre os mais procurados pelos consumidores. O valor médio das compras deve girar em torno de R$120, mas segmentos como roupas e acessórios esperam vendas maiores de até R$200. A forma de pagamento mais utilizada será o cartão de crédito parcelado, seguido por débito, Pix e dinheiro. Eu volto com você, Maurício. Valeu, Mesquita. Obrigado pela informação. 7h29 e com a informação do Matheus Mesquita, a gente coloca um ponto final nessa edição do Jornal da Tupi. Jornal da Tupi que teve a sonoplastia do João Tavares, o Weber Ferreira na Central Técnica, a coordenação geral do Jornal da Tupi aqui da Renata Victor, edição executiva do Sidney Rezende, que está de férias, curtindo merecidas férias. Chico Otávio, nosso comentarista de hoje. Chico, obrigado mais uma vez. Foi um prazer, Maurício. A coordenação de jornalismo da Márcia Pinho, coordenação de esportes da Karen Calisto. Vem aí na Super Rádio Tupi para você curtir a partir de agora. Vem aí o Tamo Junto, Vaguinho e Cristiano Santos a partir de agora aqui na Tupi. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Honda Pernambuco Motos, a entrega mais rápida do Rio. Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar.